Hoje eu tenho uma alegria enorme que eu conheci a professora, mestre Elza Loboski, e num coquetel da livraria, e lá a gente teve uma conversa rápida, e aí surgiu um desejo nosso de trazer, né? Mais uma mineira, a gente traz o Roberto lá, tem que trazer uma mineira para cá também, para trazer Elza. Eu vou deixar ela se apresentar, porque é uma pessoa extremamente competente, com livros publicados. Ela já deu spoiler, né? Eu vou dar, vai ter sorteios dos livros dela. Ela é mestre em avaliação psicológica, ela está no Conselho Regional de Psicologia e ela é conselheira da avaliação psicológica. Então, ela sabe tudo, viu, gente? Então, vocês podem espremer a Elza, basta, não tenham dó dela. Pode espremer as dúvidas todas. Elza, estou com problema disso, de teste, ela entende, ela vai falar. Então, vai ser uma manhã, assim, maravilhosa. E espero que você volte mais vezes. A gente já está com umas ideias ali no café, de trazer mais coisas para a gente. E eu espero que vocês tenham uma manhã maravilhosa, né? Agradecer a Giovana, agradecer a Kelly, segurar a ponta ali com o João, com o pessoal da livraria. 10 horas da noite eu lá no show e eles são assim, o Zoom está dando, precisa disso, não sei o que. Eu falei, nossa senhora, gente, é o final da Odisseia. Porque eu estava lá, é isso, né? Mas eles estavam lá até 10, 11 da noite tentando resolver todos os problemas. Muito obrigada, a Adri ali também, está sempre junto com a gente, né, Adri? Então, obrigada. Queria justificar também o Carlinhos, nosso vice-presidente, não estar aqui, porque é aniversário de casamento dele, 30 e alguma coisa. Aí dele falar com a mulher que não pudesse viajar, né? Ai dele, né? Então, que ele faça essa viagem aí para comemorar as bodas dele. Então, por isso que o Carlinhos não está aqui com a gente também, tá? Então, gente, passo a palavra para a Elza Loboski, palmas para ela. Obrigada, feriado, de ter largado a família também para estar aqui com a gente. É um prazer. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, a todos, né? Muito obrigada a CETRANS, né, por esse convite. Eu fico, assim, muito feliz de estar podendo, né, compartilhar um pouco que eu sei, né, desses anos de experiência com avaliação psicológica. Eu estou atualmente como conselheira, né, do Conselho de Psicologia do Regional, e, atualmente, eu coordeno a Comissão de Avaliação Psicológica, a Comissão de Avaliação Psicológica do CRP, e sou conselheira referência da Comissão do Tráfego, dentro do Conselho. Então, assim, já fica aí o convite, né, para vocês, que essas comissões, elas são gratuitas, a participação. A gente se encontra uma vez por mês, às vezes de 15 em 15 dias, quando tem alguma questão, né, de alguma resolução, ou algum ponto, né, no trânsito, ou na avaliação psicológica, que faça necessário a gente reunir para poder estar discutindo e levando isso para o CFP e tentando, né, fazer aí movimentações em relação à melhoria da profissão, né? Então, eu estou aí engajada nisso, acho que desde a época que a Alcebino estava lembrando ontem, né, Dalgise, que eu conheço a Alcebino desde a minha graduação. Eu me formei na Federal de São João del Rei, e a Alcebino ia todas as sextas-feiras com a livraria do psicólogo para vender livros. E a primeira obra que eu comprei foi a obra de Freud de 10 cheques, com a Alcebino, entendeu? É isso, exatamente, Dalgise. Então, assim, sou dessa época do cheque, né? Então, assim, eu tenho 30 anos de formada, né, e milito na área da avaliação psicológica desde então. Né, desde a época da faculdade, comecei a fazer estágio no segundo período com autorização do reitor, e sempre estive ligada ao pessoal da avaliação psicológica. Então, assim, meu percurso na avaliação psicológica é muito grande nesse sentido. Então, minha primeira inquietação foi com porte de armas, que foi a minha tese de mestrado, que eu tracei o perfil psicológico para porte de arma de fogo no Brasil. E aí vocês vão entender o porquê que nessa nova resolução do tráfego veio no Conselho, né, a inserção do teste cognitivo, né, que o Roberto ontem conversou até bastante com vocês. Por quê? Quando a gente fala de cognição, a gente está falando dessa grande umbrella, né, que vai abarcar o quê? Linguagem, praxia, memória, atenção. Então, como que a gente avalia um sujeito, pensar em processo de avaliação psicológica, sem avaliar uma bateria mínima? Então, quando a gente pega os grandes autores, né, os jurássicos, que, ave, meu respeito,
Pasquale, Urbina, né? Todo esse pessoal, a Jurema Cunha, né? Do psicodiagnóstico 5, e hoje a gente tem toda a literatura aí, né? Do psicodiagnóstico, todos os profissionais que falam de psicodiagnóstico, eles vão trazer, não de uma maneira literal, mas vocês vão achar nos capítulos, nas entrelinhas, a bateria mínima de avaliação. Então, quando a gente pensa em avaliar um sujeito com o uso dos nossos instrumentos que são privativos, né, que isso é nosso, o próprio psicólogo, a gente tem que pensar no que a gente está avaliando. Então, o que seria uma bateria mínima? Todos os autores, se vocês buscarem toda essa literatura, eles vão trazer que essa bateria mínima, ela é constituída de 5 a 7 instrumentos, onde não pode deixar de constar personalidade, cognição, atenção. Então, essas 3 coisas não podem deixar de acontecer. Então, por que eu estou trazendo essa introdução, até antes de falar de mim, de outra coisa, porque, né, eu fico assim, muito ávida para trazer todos esses pontos que eu acho que são importantes e nevrálgicos, que a gente não encontra em um só livro. A gente encontra em várias literaturas, em várias experiências e na prática. Então, só retomando, então, quando a gente fala do processo avaliativo, é um processo. E os instrumentos que a gente tem são diversos. Entrevista, que é o nosso instrumento ouro, observação do comportamento, os testes psicológicos, dinâmica de grupo, né? Todas as técnicas que a gente vai buscar de todas as linhas teóricas, porque nós somos psicólogas. Entendem isso? Então, eu quero que isso fique claro. Então, eu sou TCC, eu sou psicanalista, eu sou extensão, você não é nada. Você é psicóloga. Você tem pós-graduação, você é especialista mas antes de tudo você é um profissional de psicologia. E o que a gente tem hoje? Um problema na formação. Por quê? Nem todas as faculdades, a gente não tem um currículo único. Então, lá em Juiz de Fora, as pessoas aprendem teste psicológico numa faculdade. Na outra, elas veem um teste. Na outra, elas não veem nenhum. E aí, quando formam, e aí eu falo isso com meus alunos direto, mas, gente, psicóloga, quando forma, a primeira área que tem vaga é organizacional. Recrutamento e seleção é onde tem vaga primeiro. E aonde a gente é obrigatório, que são nas avaliações compulsórias. Trânsito, tráfego e porte de arma. Olha a avaliação psicológica aí. Só que a gente tem um histórico disso aí. Nos anos 80, a gente começa a aumentar as nossas publicações, por quê? Vocês sabem essa história da avaliação psicológica? Acho que é importante contar. Lá atrás, quando a gente tinha os processos seletivos, que a gente tinha a Rede S, toda aquela coisa, você ia na rodoviária de Belo Horizonte, São Paulo e Rio, aí tinha um caderninho assim, você vai fazer psicotécnico? Então, compra aqui a apostila. Vai fazer o teste do desenho? HPP. Não deixa de colocar o chão. Não esquece o sol. Não faz palitinho. Não desenha, coqueiro. Aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a perguntar sobre isso e a se incomodar. Quem é que se incomoda? Quem não passa. Quem tem a inaptidão. E essas pessoas começaram a questionar. Eu e a Dalgisa, irmãs gêmeas, comemos da mesma comida no domingo, frangão, Coca-Cola da mamãe e do papai. Dalgisa e eu concorremos a uma vaga. A Dalgisa passa e eu não passo. Estudamos no mesmo colégio, acordamos no mesmo horário. O que aconteceu? Por que ela passou e eu não passei? Ela está feliz da vida, ela não quer nem saber o que aconteceu no processo. Agora eu quero saber tudo porque eu quero os meus direitos, não é isso? Não é assim que a coisa funciona? E aí as pessoas começaram a pressionar o governo. E aí a presidência da República chamou o conselho e falou assim, aqui, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí o conselho chama os jurássicos, Pasquale, Urbina, toda essa galera, Cunha, e fala assim, gente, nós estamos com esse problema. Aí eles viram e falaram assim, para tudo. Então a gente tinha na época mais ou menos uns 500 testes importados, tudo sem validação cultural, nada adequado para nosso país. O que eles fazem? Eles fazem um estudo daquilo tudo, sobra nem 50 daquilo. Aí começa o SATEP-C. Hoje, o SATEP-C é o sistema de avaliação de testes psicológicos, é o segundo do mundo, melhor do mundo. Então, hoje nós temos testes com validade, com fidelidade, onde eu tenho aqui,
uma bateria rotas de atenção da Nila, que você tem a validade e a predição, que ele vai avaliar a atenção concentrada. Ele vai avaliar a atenção alternada e ainda vai ter atenção geral. Então, hoje eu tenho a segurança que eu tenho tabelas tanto para o Brasil, para esse Brasil enorme que a gente tem com diversas realidades, e com tabelas para Minas Gerais, que nos favorecem, nos facilitam e o que? Nos protegem no processo avaliativo. Estão entendendo? Então, eu tenho a segurança de estar usando um instrumento que vai me dar condições de avaliar esse sujeito. Só que a avaliação não é só de atenção, não é só de memória, não é só cognitiva. Eu tenho que entender como é que é a dinâmica desse sujeito. Por isso, a importância da entrevista, ou entrevistas, né, quando a gente fala, né? Então, dessa entrevista sendo dirigida, porque quando eu viro falar assim, então você veio fazer a sua CNH, passou no vestibular para psicologia, que bacana. Seu pai vai te dar um carro, foi isso que você me disse, não foi? Anteriormente, né? Ah, que legal. Mas me conta um pouquinho, na sua casa você tem mais irmãos? Sim. Quem? Nós somos 6. 6. E você é a mais nova, a do meio? Sou mais nova. Você então é rapinha do tacho. Olha a diferença. Eu estou começando a estabelecer um rapport com ela nesse processo de entrevista, e aí eu vou puxando. Vocês moram todos juntos? Isso eu vou fazer na entrevista diretiva? Não. Então, a partir do momento que eu vou puxando essa informação, ela já vai me dando como ela se relaciona com a família, quem são as pessoas importantes da família dela, os irmãos, pai, relacionamento com o pai, com a mãe, trabalho. E essas pessoas trabalham, todo mundo já trabalha, porque agora você entrou na faculdade. Não, eu entrei na faculdade, mas eu trabalho no negócio da minha família. Opa, eu já tenho outra informação aqui. Então, eu estou fazendo esse entendimento da dinâmica desse sujeito que vem para o processo avaliativo. Por isso que eu estou falando, é um processo. Quanto mais coisas eu inserir dentro desse processo, mais segura eu estou nessa avaliação, para dizer se essa pessoa se encontra apta ou inapta. No contexto do porte de arma, o que me incomodava como psicóloga? Quando eu comecei a avaliar, eu não tinha referência nenhuma. Tinha uma referência da Polícia Civil de São Paulo, de como fazer a avaliação, ou seja, de uma contraindicação, né? E aí comecei a conversar com vários conselhos, eu como profissional, fui no meu conselho, falei referência, não tem. Falei, vamos ligar para as outras? Ninguém tinha referência. Aí comecei a fazer o trabalho, comecei a conversar com alguns colegas e fiz os cursos dos instrumentos com quem? Com alguns lugares, e foi uma merda. Aí eu fui procurar realmente quem tinha validado. Iraí Bocato, Cícero Vaz, fui procurar essas pessoas para poder me capacitar. E a partir daí discutir sobre o contexto que eu estava atendendo. E aí a minha bateria era gigantesca, mas eu tinha uma segurança maior. Porque nessa época não tinha referência nenhuma. Nem do que aplicar, nem do que fazer, só tinha essa referência. E aí começou a se construir várias referências a partir daí. Mesmo assim, eu incomodada com colegas cobrando, porque diferente do tráfego, que vocês têm o suporte do Detran, a Polícia Federal não dá esse suporte. Então, a gente credencia a Polícia Federal e a gente não tem sistema de rodízio. E aí a gente cria uma precarização de cobrança. Então, a gente tem um preço mínimo que pode ser cobrado, e aí você vai ter colegas que vão falar assim, vai fazer avaliação para portar ou adquirir uma arma de fogo, o mínimo, né, assim, o preço mínimo é R$300. Mas se você vier com 5 colegas, eu faço 50 para cada. Vocês entenderam? Então, se está difícil no trânsito, imagine em outros contextos. Então, quanto que nós, como psicólogos, a gente tem que entender que a avaliação psicológica é um todo. A gente tem que batalhar pela avaliação psicológica, pela validação e pelo reconhecimento do nosso trabalho. É isso que está aqui e ali fora. E a CETRANS é o reconhecimento de pessoas trabalhando para a melhoria do nosso trabalho. Então, essa é a jornada. A Áurea teve ontem falando com vocês, o Roberto, né? Eu vou estar falando hoje com vocês. E aqui a gente tem, faça parte da mudança. Eu trouxe esse slide da CETRANS para a gente começar a pensar isso.
A Associação de Clínicas de Trânsito de Minas Gerais, a CETRANS, foi criada com o objetivo de representar e contribuir para o desenvolvimento de profissionais e clínicas médicas e psicológicas de tráfego. Uma associação, ela não existe sem membros. Se os membros não estiverem aqui, não divulgarem a CETRANS, não falarem da importância e não trouxerem ideias e dificuldades, aproveitar esses momentos para cutucar a livraria, uai, tem teste novo, que legal, então vamos fazer uma capacitação desses testes para a gente poder ver qual que é a desse teste, o que traz de melhor para mim, o que eu vou ganhar na minha clínica e como psicólogo. Aqui é meu mini currículo, que aí a gente vai conversando um pouquinho, mas depois a Dalgis vai passar para vocês, o Lars, mas esse é o currículo que eu trago meu. Porque o currículo profissional vocês vão ter acesso no Lattes, vão saber que eu já fiz mais de 500 congressos, só na época da faculdade eu fiz 262, entendeu? Então, o que eu falo, eu faço. Isso é muito importante, porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, o que a Elza faz? Então, o que eu falo, eu faço. E isso é muito importante na nossa prática profissional. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha, eu sou amiga e sou parceira. Para quem me conhece, né, Pablo, sabe? Eu sou parceira, eu sou fiel, eu sou amiga. Ligada no 220, dizem que é mentira, que eu sou ligada no 440. Aí eu falo, esse é exagero da galera. Sou assertiva, comprometida, apaixonada por cozinhar, curiosa, proativa, carnívora até onde mandou parar, praticante de esportes que não necessitem de muitos esforços físicos. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso bate-papo aí. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre legislação. Quando a CETRANS me convidou para falar com vocês da Resolução 6 de 2019 e o trânsito. Como é que fica essa questão, né? Então, eu estou fazendo essa introdução para a gente começar a aquecer o pensamento da nossa responsabilidade social ao avaliar um sujeito dentro dos contextos que a gente avalia. Quando a gente tem... O que eu estou trazendo? A avaliação do porte e do tráfego para a gente fazer esse comparativo. Coisas que a gente já avançou no tráfego e coisas que a gente já avançou no porte. Coisas que a gente não avançou no porte e coisas que a gente tem que avançar no tráfego. Hoje, a avaliação no porte, de acordo com a nova resolução que saiu ano passado, a avaliação tem que ser refeita, a reavaliação tem que ser feita com no máximo de 2 anos. E no tráfego? Quantos? Pois é, mas aí vocês sabem que para a gente poder conseguir modificar isso, tem que ter corpícios presentes dentro das associações, que é o que eu estou convocando vocês, corpícios dentro do Conselho de Psicologia e corpícios dentro do congresso que é mais importante para a psicologia, que é o COREP, que é o Congresso Regional de Psicologia, onde vocês vão dizer o que vocês querem que a próxima gestão que seja eleita dentro do Conselho lute para melhoria dentro da categoria. E aí a minha luta todos os 3 anos, que é de 3 em 3 anos, que tem 40, ano que vem vai ter, é que vá representantes da avaliação psicológica para levar as propostas. Porque não adianta só levar a proposta, a gente tem que eleger essas propostas. Elegeu as propostas, a gente quer que seja discutido o prazo, né, mínimo de reavaliação do prazo. Votou em Minas, conseguimos votar? Nós vamos para Brasília. Todos os CRPs e todos os delegados que forem eleitos nesses eventos de COREP vão para lá e vão levar as propostas, e aí uma plenária vai votar. Votou, nós, se fomos eleitos, eu fui eleita nessa gestão por vocês, pela categoria, nós não podemos fazer o que a gente quer dentro do conselho, a gente tem que seguir o CNT. O que vocês levaram de propostas, a categoria toda, e o que foi votado, e aí vai levar à frente. E onde que a gente consegue modificar isso? Através da APAR e através da discussão política com o Detran. Então, a gente sabe, as associações lutam muito nesse sentido, mas isso é uma luta política, isso é uma luta de gestão. Então, às vezes, as pessoas falam, a CETRANS não faz tal coisa. A gente pede, a CETRANS não faz, mas porque não é gerência da CETRANS resolver isso. A questão financeira, a questão dos valores, a CETRANS, ela pode fazer articulações políticas, mas ela tem uma limitação.
Ela tem que articular com o sindicato, ela tem que articular com o Detran. Não é assim, Adalgisa, que a coisa funciona? É político, social, é todo um trâmite, mas a gente precisa do apoio da categoria. Sem o apoio da categoria, a CETRANS é o quê? O conselho é o quê? Então, aonde está a minha responsabilidade pessoal de estar realmente implicada nisso? Então, essa é a minha convocação para vocês. Então, o que a gente tem de legislação hoje? Então, nós vamos conversar sobre os documentos escritos do profissional psicólogo, que é o que essa nova resolução 6 de 2019 traz. O que a gente tem de importante para o tráfego? O que muda para vocês nesse sentido? Como é que a coisa anda e como é que funciona? Quando a gente pensa nas resoluções e nas referências técnicas, a gente tem o nosso Código de Ética Profissional dando base. As resoluções 1 de 1999, esse material todo já está com a Adalgisa, pode disponibilizar para todos, não precisa preocupar, só anotem um ponto ou outro que vocês fiquem com dúvidas, mas conhecimento para ser disponibilizado, eu não seguro nenhuma informação, tá? Pode passar para todos, tá? Essa resolução, ela estabelece normas de atuação para psicólogos em relação à questão da orientação sexual. O que isso tem a ver com tráfico? Você está avaliando um sujeito. Então, quando você vai escrever o seu documento profissional, se você não conhece qual é a resolução e como você vai lidar com essa questão da orientação sexual e como isso impacta no processo avaliativo, você já está incorrendo de uma questão ética e mais dos direitos humanos. Porque o nosso trabalho se embasa o quê? Nos direitos humanos. Quando você dá apto para uma pessoa dentro da CNH, como é que você chama? Eu? Pode ser? Não. Ela está mais quietinha, por isso que eu toquei. Sônia, quando você vai dar um ato para uma avaliação no contexto do trânsito, você já parou para pensar que na hora que você bate o carimbo e assina, você está entregando uma arma poderosíssima para essa pessoa? Exatamente, né? Quantas vezes a gente está dentro do trânsito, a gente fala assim, nossa, como é que tira carteira? E aí o que a gente escuta, quem foi a psicóloga que avaliou esse caboclo? Né? Não é assim? E aí quando a gente da área, a gente fala, meu Deus, fica quieto, faz teatro de paisagem, mete cabelo, né? Não é comigo, né? Então, essas resoluções, a gente tem que ter elas todas, porque elas vão embasar todas as nossas documentações escritas. Então, as normas de atuação para a relação a preconceito e discriminação racial. Vocês sabem, hoje eu vou mandar para a Adalgisa uma referência de uma carta para que a gente não cometa e não use termos contra o racismo, né? Termos racistas. Então, esses termos não podem vir no laudo, porque isso agora, Adalgisa, dá processo. Dá processo. Não posso falar claro, eu tenho que falar elucidar. Ixi, e vou mandar essa documentação para vocês. É muitas palavras. E a gente está muito acostumado a falar, ai, escureceu, nossa, né? A coisa do, né? São tantas palavras que eu tenho que segurar, porque eu já estou no policiado, então eu tenho que segurar, né? Então a gente tem que tomar cuidado como é que isso vai para os documentos escritos. Porque se tiver escrito, não tem que dizer que a Elza não bateu carimbo. Ela se responsabiliza por isso. Outro ponto, né, que a gente tem, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente à prestação de serviço psicológico. Quando eu falo dessa resolução 1 de 2009, eu vejo que muitos psicólogos e psicólogas desconhecem essa questão do registro documental. E aí acham que o registro documental é só algumas coisas. Não é. O sujeito ele tem direito a tudo que a gente produz. Ele tem direito a acesso. Eu vou conversar sobre essa questão do acesso. Então, se eu faço a entrevista, eu estou anotando naquela minha entrevista as minhas análises de comportamento, não estou? Sujeito deu batedeira de perna, sujeito tem a presença de sudorese contínua na mão, quando a gente aplica o palo fica todo marcado, não é? Não só na área inicial da aplicação, mas na continuidade. Então, eu estou vendo um dado ali, aí eu vou virar e falar assim, poxa, vacilei, não perguntei isso na entrevista. Você tem algum problema orgânico? Tem algum problema de sudorese? Aí a pessoa vai falar, sim, eu tenho um problema nas mãos, axila e pé.
Então, são aquelas pessoas que chegam nas nossas clínicas e nos nossos consultórios com um lenço até de pano, que a pessoa usa o suporte do lenço de pano para continuar usando, né, o papel para poder fazer a sua atividade, porque senão aquilo vai impedir. Imagina uma pessoa molhando o seu papel de palo, que já é uma textura maior do que um A4 normal, e ela tem uma força, um tônus vital maior, ela vai rasgar a folha do palo. O que você faz quando ela rasga a folha do palo? Dá outra folha na hora da aplicação? Ou dá uma folha de A4 na segunda folha de aplicação do palo? Tá? Então, vamos lá. Na resolução de 2018, estabelece as normas para os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Isso é muito sério. Muitos de nós não sabemos como lidar. Então, as resoluções, elas vêm com essas referências até para a gente entender o que para nós é possível e o que não é possível. E como que a gente tem que lidar com essa população. Dentro do sistema conselhos, eu acho que vocês devem ter reparado, desde a última gestão, muitas pautas vieram à tona, porque a psicologia, quando ela começou, era clínica, organizacional e educacional. Hoje, a gente tem uma diversidade de atuações, né? E com pessoas diferentes atuando. Você se sente apta a atender um indígena? Você sabia que pessoas negras hoje preferem ser atendidos por pessoas negras? Por entenderem que eles vão ter uma identificação e entender qual é a minha dificuldade? Então, quando chega uma pessoa negra dentro da clínica de vocês, já é para ser motorista remunerado? Entende? Como é que essa pessoa vem também com toda essa expectativa para tirar essa CNH? Como você faz esse acolhimento? Como é o seu olhar para isso? Qual é a sua escuta para isso? Isso vai impactar em quê no processo avaliativo dele? Então, eu estou trazendo esses pontos, né, que foi que a Dalgisa me pediu. O que tem aí na resolução, Elza? O que tem de novo e o que isso implica na nossa atuação profissional, né, nesse pensar? Na 9 de 2018, que vai trazer as diretrizes para avaliação psicológica e traz os SATEPs. Vocês, né, que atuam no tráfico, viram isso com o PMK. Um teste dentro do SATEPs, ele é validado por 10 anos. Se o autor ou a editora não começa a fazer os novos estudos em 8 anos, ele vai ser proibido a uso, eu não posso utilizar. Então, eu tenho que estar antenada a isso, porque se eu laudo um apto ou um inapto em 2023, 30 de abril de 2023, e anteontem invalidou um dos instrumentos que eu uso, está ali a prova documental que eu não agi e não usei o instrumento correto. Então, a importância dessas capacitações, dessas conversas, que a CETRANS está sempre investindo de vocês fazerem, é isso, de vocês estarem antenados, fora as notícias do marketing, né? Tenho acompanhado que o pessoal da CETRANS é muito antenado. Toda semana vem algum bilhetinho, vem alguma coisa, ó, tá ligado nisso, tá ligado naquilo. Isso é ótimo, que chama a nossa atenção para a gente poder olhar aquele contexto, né, maior. Então, tudo que a gente vai falar, a gente está embasado nos direitos humanos. Ô, gente, no dia a dia, se você for avaliar o seu filho, a sua mãe, ou você mesmo, você vai querer fazer avaliação psicológica com o Zé das Couve ou com a Dalgisa, que já tem tempo de experiência? Você tem uma pessoa da sua família com problema cardiológico, você vai avaliar com o Zé das Couves ou com aquele cara que é top capa de revista? Oi, deixa eu só fazer uma... Tem uma coisa que está pegando a gente agora, os psicólogos TikTok, né, gente? Que a gente tem visto assim, pessoas com pouca experiência Isso. e lá falando que nos preocupa muito, né, gente? Absurdamente aquilo, né? Nós temos uma colega, né, João, no Alpinge, que nós vamos fazer, eu mais velho que o Giovanni, vamos fazer... Coisa de um ano. De meses. Meses. Nós vamos fazer um curso de psicologia organizacional, trabalho. Aham. Deixa eu falar. Vem pra cá, Dal. Tem que vir aqui. Fica pertinho. Mas nós vamos fazer porque nós sentimos muita falta por causa da... Acho que vocês sentem também, né? Quando a gente vai fazer avaliação de motorista profissional, de entender a questão do trabalho,
entender o que é burnout, o que a empresa está sufocando aquele sujeito, que ele chega ali para a gente um caco, ganhando pouco. Isso tudo a gente aprendeu muito, né? Então, pessoal novinha, aí nós tínhamos uma colega novinha, linda, maravilhosa, chega na sala, uma coisa, e ela veio com um monte de ideias, ela era isso, ela aquilo. Recentemente descobrimos ela como sexóloga, gente, sensualizando nas redes de dental, de não sei o quê, parará. Eu falo, Jô, e aqui? Conteúdo. Aí eu tenho lá 500 seguidores, ela já está quase com 10 mil, daqui a pouco está com 1 milhão de seguidores. É uma coisa que o conselho tem que falar sobre isso. Porque a concorrência é desleal, gente. Exatamente. E olha que vocês eu não tenho mais idade para sensualizar nas redes. Que isso, Adalgisa? Por favor, amiga. Nós temos, assim, as pessoas desejam todas as faixas etárias. Nós estamos falando de etarismo, hein? Mas é que só porque nós Giovana lembrou, nem se eu tivesse um corpinho de 18 eu faria, né? Não tem a ver também. Exatamente, com a postura. Então, isso que você está trazendo, Adalgisa, é muito importante, porque a gente viu nesse momento pandêmico, a gente estava tomando um café ali antes da gente começar, e a gente estava falando sobre a pandemia, os aspectos positivos da pandemia e os aspectos dificultadores. Para nós, no contexto da avaliação psicológica, foi dificílimo, porque nós tivemos que parar de trabalhar, porque a gente tem pouquíssimos instrumentos com uso online, né? E a presencialidade nesse processo avaliativo é riquíssimo. Então, muitos colegas ficaram sem uma remuneração, com as suas clínicas, pagando, né, as contas, pagando funcionário. Então, para as associações foi muito difícil, para nós dentro do conselho foi muito difícil, porque a gente tinha que acolher esses colegas e o que a gente podia fazer. Então, dentro disso, a gente aumentou essa divulgação na mídia, né? E aí, realmente, a gente tem. Imagina no porte de arma da urgência, o que eu tenho de problema. Se no trânsito vocês têm um DETRAN, que tem um rodízio que é equitativo, imagina Elza Lobos, que trabalha com porte de arma já há 30 anos, a pessoa ligar para mim e falar assim, eu gostaria de agendar uma avaliação no contexto do porte de arma, né, para adquirir a arma. Sim, qual é o valor que você cobra? Aí eu falo, que isso, doutora? Nossa, a fulana cobra 50 para levar a galera. Avalia 10 no mesmo dia, a R$50 cada um. A senhora está me falando, o preço da senhora é mais caro que os 10 juntos. Eu não vou sair da minha casa para fazer uma bateria de 7 instrumentos e cobrar um valor menor do que a minha referência do conselho. Não vou fazer isso jamais. Eu respeito o meu estudo e vocês ainda têm uma tabela de referência. Todo mundo é aquele mesmo preço, então os usuários não vão reclamar, porque já é uma questão. Está vendo onde a gente tem avanços e aonde a gente não tem? Tem que avançar mais no trânsito? Tem. Então, essa questão das divulgações, da mídia, é por isso que a gente tem que se fortalecer. Então, assim, o que o conselho pode fazer com isso? Nós abrimos o EPSI para o atendimento online na pandemia. E agora, nós estamos tendo que estudar e ver como é que a gente vai conduzir, porque tem psicólogo entendendo que o atendimento online é uma prática profissional. Não, é um instrumento de trabalho, é uma ferramenta. Então, eu não atendo online, não existe isso. Eu atendo psicologicamente. Então, a gente já trouxe notas técnicas e agora a gente tem a PAF esse mês, que já vai ser votado por todo o Brasil. A PAF, gente, acompanhe uma PAF. Ela é online, todo mundo pode entrar. Acompanhe como é que funciona uma PAF, como é que é a guerra política dentro de uma PAF, de um Minas Gerais brigando com São Paulo, brigando com o Rio de Janeiro, e quantas articulações políticas a gente tem que fazer para que aquilo seja aprovado para a categoria. Mas se as pessoas não aparecem, não falam no chat, não dão as suas opiniões, a gente não caminha, não é? A CETRANS, ela não vai fazer o que ela acha da cabeça dela. Ela vai ouvir vocês como associados, ver as maiores demandas e achar o caminho para buscar melhorias. Não é isso que tem acontecido. Mas se vocês não estiverem presentes, se vocês não falarem, não adianta. Então, postou a CETRANS, você tem que repostar. Só assim você fortalece uma associação.
tem que repostar. É o mínimo que eu posso fazer dentro da rede social, que é essa que é a jogada agora nas redes sociais. Então, nos direitos humanos, ó, essa resolução, preconceito, racismo, orientação sexual, pessoas trans, nome social, isso tem que estar lá na primeira página da entrevista de vocês. E se você não perguntar se tem nome social, e se a pessoa se sentir constrangida, ela vai reclamar de você. No trans, conselho. Então, anota o convite a tirar um para mandar pessoal e a nota de posicionamento psicólogos contra a patologização das orientações sexuais. Então, eu trago aqui todas as referências, ó, registro documental, elaboração de documentos, que é o que a gente vai conversar, a gente escrevia na 7 de 2003, agora temos que escrever com base na 6 de 2019. Será que o T-Drive foi reorganizado? Gente, vocês me deram uma surra. Fiquei 2 semanas estudando T-Drive, tá? Deixa eu te falar, o T-Drive não é universal, não, tá? Eu sei. Então é uma coisa para a gente depois conversar. Depois eu preciso Não, mas é para a gente atualizar. Pois é muito polêmica essa questão de laudo, da gente colocar. Isso nós vamos conversar aqui agora. Vamos lá. Eu estou aqui para trazer exatamente isso, porque eu fui conversar mais de perto, porque eu trabalho no trânsito como supervisora de trânsito, né? Eu não tenho clínica, tá? Eu sou supervisora, sou especialista no tráfego, mas eu não tenho clínica, então eu dou supervisão, ajudo colegas, trabalho com curso, e aí, aqui as questões que a gente tem, ó, avaliação psicológica das resoluções dos SATEPs para concurso público, que essa demanda chega também muito para vocês, né? E a questão da resolução 1 de 2019 do trânsito. Aqui as outras legislações que a gente passa por cima, tá? Que é a Constituição Federal, o ECA, o Estatuto do Idoso, Direito do Consumidor, Saúde Mental, legislação da psicologia nos planos de saúde, trânsito, credenciamento das clínicas Betan, Polícia Federal e outros que podem orientar o nosso exercício profissional. Então, para realizar a avaliação psicológica no trânsito, a gente deve seguir as normas dos órgãos do trânsito, CONTRAN, e a Resolução 7 de 2009 dispõe os seguintes itens. Primeiro, conceito de avaliação. Habilidades mínimas do candidato. Eu estou falando de habilidades mínimas. E aí eu vejo o psicólogo, tanto no porte quanto no tráfego, entendendo que ele só tem que aplicar aquilo. Habilidade mínima. Se eu estiver no processo avaliativo e entender que eu tenho que aplicar mais outro teste de personalidade, eu vou aplicar. Se eu preciso de outro teste de memória, eu vou aplicar. Eu não estou me sentindo segura. Isso aqui é o mínimo. O Detran e o CONTRAN determinam, mas eles não determinam a minha profissão. Eu, como psicóloga, eu tenho autonomia para escolher os testes, dentro, claro, daquilo que foi definido como mínimo, tanto na Polícia Federal quanto no tráfego, mas eu posso acrescentar. E esse acréscimo, às vezes, vai fazer toda a diferença para a sua aptidão, para a aptidão ou inaptidão desse sujeito. Porque quando a gente pensa em teste de personalidade, vou mandar cada um diz a minha tese de mestrado, para quem animar a ler, né? E vocês vão ver que a correlação da BFP com o palográfico, por exemplo, então, a correlação de 2 instrumentos de personalidade, a segurança que vocês têm para uma aptidão. Quando vocês aplicam apenas um instrumento, como vocês ficam fragilizados nesse processo. Isso encarece a nossa avaliação, mas que você faça isso naqueles candidatos que você sente mais necessidade. Não precisa aplicar em todos, você vai aplicar o mínimo. Mas naquele que você já na entrevista falou, eu brinco assim, nossa, senti um cheiro diferente. Nossa, me deu um arrepio. Sabe? Né, aquela coisa? Essa é a percepção que a gente tem, porque anos de trabalho, experiência, escuta já mais apurada, nos dá esse feeling, né? Então, as habilidades mínimas, os instrumentos, as condições de aplicação dos testes, mensuração e avaliação, e resultado da avaliação psicológica. Então, todos esses passos têm que ser seguidos. O que eu vejo na graduação e nas pessoas na hora da prática? Pode falar, né? Então tá. Tudo, né? Eu vim para falar, né? Eu vim para falar. Então, me ouviram bem?
Então, eles vão fazer uma pergunta que pode fazer assim na hora ou deixa ele depois? Eu gostaria que a gente deixasse mais para o final, agora, se for uma coisa pontual, pode. Então, você pode aplicar os 2 testes de personalidade no mesmo dia. Deve. O que acontece? Todos os testes psicológicos, quando a gente pensa numa bateria, o período mínimo para a gente aplicar é de 7 dias. Então, se eu quero, por exemplo, eu vi que aquele candidato, naquele dia, ele não aguenta mais, ele já está cansado, eu posso aplicar no outro dia, agendar para outro dia, mas eu posso pensar até 7 dias. Passou esse período, ele já está com muita diferença. Então, o ideal é começar a nossa bateria com que aplicação? Atenção, cognição ou personalidade? Como é que vocês fazem essa sequência? Já pensaram nisso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, olha só, a resolução de 2019, ela vai excluir todas essas normas aqui do trânsito, correto? Ok? Essa vocês já sabem de cor, sabem exatamente tudo que tem que fazer, né? E aqui a gente tem o artigo 1º, que vai dizer que constitui a exigência mínima de qualidade de referência da avaliação psicológica para a Carteira Nacional de Habilitação e Veículos Automotores. A avaliação psicológica de candidatos à carteira e condutores será realizada nos padrões de uma avaliação pericial. Olha o nome, já vem um pouco diferente, né? Definida em resolução. Então, os conselhos são responsáveis e a desobediência a essa resolução vai gerar processo, né? Já sabe, tá? Então, fica aprovadas as normas, né, tal. A perícia psicológica é uma avaliação psicológica direcionada a responder a uma demanda legal. Qual é essa demanda legal? O sujeito possui ou não condições, aptidão para ter em mãos a condição de dirigir o veículo automotor. O que vai mudar? Da avaliação da Dalgisa, da Elza, para a do Pablo. O Pablo dirige a van da livraria do psicólogo. O Pablo leva a van da livraria do psicólogo para São Paulo, para evento. Qual que é a sua carteira, Pablo? Se não for, mente, hein? Já está no meio da galera, hein? Já é a D. Ele é contratado pela livraria como motorista? Não. Ele está fazendo qual papel, Adalgisa? Motorista? Uai, ele não está como motorista profissional. Não. Ele está dentro do cargo dele, ele tem que fazer viagens para vender. Não é isso? Então, na hora da... Não. A livraria não pode comprar tanto, viu, Pablo? A gente vai ter que conversar com o serviço. Ele vai marcar. Todos os seus direitos. O que a Dalgisa trouxe aqui na fala dela? Que ela foi fazer uma capacitação organizacional para entender melhor o que esse motorista remunerado passa e vivencia e tem dificuldades e que tipo de adoecimento ele pode ter, não é isso? Só que hoje, nós, psicólogas, entendemos isso muito melhor. Além das nossas clínicas, nós também temos os nossos laboratórios. Nós fazemos outros tipos de avaliação. Isso é por quê? Por que a gente faz tanta coisa? Porque a gente gosta muito? Ou porque a gente quer ir para o exterior? Gastar roupite bacana, vestir toda de Prada? Porque, por enquanto, só estou no óculos. Mas eu tenho fé que daqui uns dias, entendeu? Vai ser tudo Prada, entendeu? Né? Não é à toa. Guerreira! Não é? Morta, a guerreira morta, né? Não adianta. Então, a remuneração, ela é uma consequência da nossa atividade laborativa. Então, a gente está vendo, né, vários estudos sobre essa questão da saúde mental. Nós somos profissionais da saúde mental. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista da CNH do Pablo, se eu avalio ele de 10 em 10 anos, olha como é que já mudou a realidade dele. Tirou a carteira lá, quando o pai deu o carro para ele, porque ele passou no vestibular. Agora ele já trabalha. E aí, no trabalho dele, na venda, e como psicólogo, trabalha com testes da avaliação psicológica, ele às vezes pega o carro da empresa, que não é um carro pequeno, é um carro maior.
Ele já... Ô, Pablo, eu estou aliviando, senão ele vai puxar minha orelha muito, entendeu? Então, o que eu estou trazendo? Uma realidade, eu sempre gosto de trazer realidades próximas à nossa. Então, assim, eu venho para Belo Horizonte falar para ser trans. Eu venho de carro. Eu estava conversando isso, né, com você agora há pouco. Se eu venho de carro, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer esse deslocamento, se eu tenho condições de estar falando para vocês, depois sair imediatamente e pegar um veículo. Por quê? Eu vou estar dirigindo para mim e para as outras pessoas. Então, a minha atenção, a minha condição orgânica tem que estar boa, para que eu possa chegar até o meu destino com segurança e não colocar ninguém em risco. Concordam comigo? Tá? Então, isso tudo vocês têm que estar atentos no processo de entrevista. Então, uma entrevista de 5, 10 minutos fica muito difícil para a gente entender quem é esse sujeito que está indo para nós para o processo avaliativo, sendo que a entrevista é nosso instrumento puro, né? Então, fica aí. Então, esse procedimento da avaliação, né? Quais são as habilidades mínimas? Então, lá na determinação, a gente tem. Quanto aos aspectos cognitivos, atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, memória visual e inteligência. Então, quando eu estava falando no início, aí agora eu vou retomar aquela fala que você me pediu, né? Quando eu estava falando no início, quando a gente não tinha avaliação da cognição dentro da bateria, olha a perda que a gente tinha. Se eu avalio a atenção e não tem problema nenhum na atenção, eu nunca vou saber se essa pessoa tem uma dificuldade cognitiva. Por quê? A cognição, ela é a grande umbrella para dizer sobre atenção, memória, linguagem, praxia, todos esses construtos. Quando eu avalio com um teste de inteligência, aí eu vou usar, por exemplo, né, as matrizes de inteligência, né, o MIG, ele é um teste de inteligência geral, não é um teste de inteligência geral. No momento cognitivo, eu já estou sinal amarelo ligado. Opa, tem coisa aí para me investigar. Aplico o teste de atenção. Não deu nada. Vou para o teste de personalidade e identifico algumas coisas. E aí não está claro para mim. O que eu vou precisar? Aplicar um teste cognitivo mais forte. Mais forte? Então, eu vou precisar de quê? De um VISC, de um VAIS. Então, eu envio materiais. Eu não vou usar em todos os candidatos, mas um candidato A, B, C, que apresentem algumas características, eu tenho que ter um recurso. Quando a gente pensa nesses aspectos cognitivos, o mínimo, né, que é exigido seriam esses construtos de atenção, memória e inteligência, ok? Quando a gente fala de juízo crítico e comportamento, a gente vai trazer essa avaliação, por meio de entrevista e criação de situações hipotéticas. É aquilo que a gente conversou. Se na entrevista não estruturada eu estou trazendo uma conversa e estou fazendo a minha entrevista, eu vou entrar o quê? Com questões que vão versar sobre reações e decisões adequadas à situação do trânsito. Então, eu vou trazer alguns contextos hipotéticos, né? Então, Pablo, quer dizer que quando você vai a Juiz de Fora atender ou fazer uma parceria com a Elza Loboski, lá numa faculdade, ou na pós-graduação, então você sai aqui de Belo Horizonte com todo o equipamento, então você carrega o carro também, mas como é que é isso? Me explica melhor. Então, ele vai me trazer essa dinâmica de como é que é feito. Mas aí você vai para Juiz de Fora, você dorme antes, como é que é essa questão de você dirigir? O que a empresa, né, te favorece? Então, se a gente for falar, por exemplo, de algumas empresas de ônibus, né, quando a gente entra dentro de um ônibus, a gente tem que ter preocupação de quem vai nos levar. E a gente já sabe, eu não posso fazer aqui propaganda, né, vou fazer igual a Dalgisa, existe, né, mas não posso falar o nome porque eu não posso fazer a propaganda. Mas a gente sabe de uma empresa muito antiga de ônibus, que começa com a letra C, tem vários, tá? E que vai para as cidades grandes, entendeu? E que eles têm uma política de horário de descanso desses motoristas. E a empresa com menos acidente de trânsito nas rodovias. Então, você vai se sentir mais seguro de andar numa empresa dessas ou na XYZ? Quando você não tem opção e tem que andar na XYZ, porque é a única que leva para Juiz de Fora.
você reza. Joelhado, né? Reza muito, entendeu? Pede a Deus para te deixar viva até chegar lá, entendeu? Né? Porque é isso. Então, como que a gente tem que ver qual é o conhecimento que essa pessoa tem, como ela se sente? É exatamente isso que a Dalgisa trouxe. Nós somos profissionais da saúde mental. Então, como é que essa pessoa se sente segura ao trabalhar dentro dessa organização? Como é que ela se sente segura? Como é que ela entende essa responsabilidade social de estar ali com muitas vidas sobre a sua responsabilidade? Como é a manutenção desse veículo? O que ele entende de manutenção de veículo? Eu sou de uma época que, quando eu fui para a faculdade, fui tirar a minha CNH, eu aprendi em São João del Rei. O meu instrutor da autoescola, ele usava uma antena de Fusca. Aí, o primeiro dia que eu sentei no carro, ele falou, aqui é a marcha, aqui não sei o quê, aqui você bota a chave, aquelas coisas, né? Você retrovisor e tal. E eu abaixei o olho para colocar a marcha, ele, tum, na minha mão. Não pode olhar, você tem que estar já gravado aqui. Perfeitamente, sim, senhor. O que eu lembrei? Comportamental? O que nós lembramos? Skinner. Na hora. Entendeu? Na hora. E é exatamente isso. Aí lá, ele fazia o seguinte, ele colocava uma caixinha de fósforo, Pablo, em cima do painel. Hoje nem carro nem tem painel hoje, né? Vocês veem que eu sou das antigas. E aí a gente tinha que subir e fazer controle de embreagem. E a caixinha não podia cair. Eu sou dessa época. Hoje, a gente tem carro automático. Nem faz controle de embreagem mais, né? A pessoa tem que fazer para poder passar na autoescola. Então, assim, tudo isso a gente tem que entender, todos esses contextos. Então, olha quantas perguntas vocês podem inserir no processo de entrevista de acordo com o contexto daquele avaliado que tem para você. E a partir disso é que você vai fazer a sua correlação para poder chegar na sua perícia final e dizer, eu entendo cientificamente, pelos recursos que eu usei, que essa pessoa está apta para esse contexto. Percebe? Tá? Então, ainda o psicólogo deverá obter informações a respeito do histórico do candidato com relação a acidentes de trânsito e opiniões sobre cidadania e mobilidade urbana, né? E mobilidade humana e urbana. Agora, 11 de maio, nós temos determinado pela ONU o 11 de maio, que é o Maio Amarelo, né? Então, eu estava até falando com a Dalgisa para a gente pensar para o ano que vem uma campanha das associações, dos psicólogos do tráfego e do conselho, aqui em Belo Horizonte, uma grande movimentação para a gente poder mostrar a importância dos psicólogos nesse contexto para a sociedade. A gente tem que se mostrar. Quanto mais a gente se coloca, você vê que nunca, infelizmente, só com as tragédias que a gente teve na Boate Kiss, Mariana e Brumadinho, que nós psicólogos fomos convocados via televisão a atendimento. As pessoas começaram a olhar mais para a gente. Então, dentro da história dos testes psicológicos, quando vem o satélite, todas as associações, IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, ACE-BRO, testes projetivos, e a SAPSE, que é de Belo Horizonte, Sociedade de Avaliação Psicológica Mineira, fui ex-presidente na gestão passada, né? Então, é uma associação nossa. Esses 3 eventos de avaliação psicológica, nós trabalhamos com avaliação psicológica, a gente tem que estar lá. Né, Dalgisa? A CETRANS tem que estar lá, junto, todos, para quê? Para a gente crescer. E a partir dessas construções científicas, que a gente está conseguindo mais espaços e valorização da sociedade no nosso trabalho. Quando a Dalgisa traz a questão da organizacional, nunca se solicitou tanto. Meus estagiários, quando vão para a seleção, sabe qual a pergunta que as empresas fazem para eles? Vocês são alunos de quem? Primeira coisa. E se for aluno da Elza, já sabe que sabe aplicar e corrigir. Se for aluno do João, sabe que não. É um pré-requisito, né? Mas o que eles perguntam? Você sabe aplicar o PAO? Por quê? Por que você sabe aplicar o PAO? Por que essa pergunta? É o teste mais barato que a gente tem.
É uma folha, no máximo 2 que você vai usar. No contexto do trânsito, que eu acredito que seja muito próximo ao contexto do porte, é onde a gente usa mais folhas do palo, porque a gente tem pessoas com menor escolaridade e com um tônus vital, né, mais forte por conta da própria escolaridade. Então, eles vão ter distanciamento, eles vão ter palos grandes, então, né, vão ter várias características que vão favorecer ao uso de mais uma folha, ou 2 folhas, ou 3 folhas, como eu já tive um candidato com 7 folhas. Eu aplico palográfico há 36 anos. É muita coisa. E aí, essa característica, que é a do porte de arma, a pessoa tem que ter, no mínimo, 4ª série. E o curso de vigilantes, ele é um curso barato. Então, o que vem para a gente nesse contexto? Pessoas que perderam o emprego e estão procurando uma nova requalificação, que é o que acontece no trânsito também, para o motorista remunerado, e agora com a questão dos Uberes. Entendem? Como é que a gente tem que ter toda essa noção histórica, social e política e econômica do país para a gente entender quais são as demandas que vão vir para a gente e conhecer quem é essa pessoa. Ele gosta muito de dirigir? Não. É porque ele tem que pôr comida na mesa. Tá? Esse é um código, tá? Que nós usamos, tá? Depois eu explico o que é esse código. Então, gente, esse contexto ele tem que vir. Então, qual a referência que eu trago para vocês? Um bom psicólogo tem que ter como base desenvolvimento humano, psicopatologia, psicofarmacologia e saber fazer psicodiagnóstico. Porque a avaliação do trânsito ela é psicodiagnóstica. Ela não é uma avaliação psicológica simples. Qual é a diferença de avaliação psicológica com psicodiagnóstico? A avaliação psicológica eu posso fazer sem o uso de instrumento, com todas as técnicas que eu tenho dentro do processo. Eu estou atendendo um paciente há 1 ano e meio, eu tenho condições de avaliar ele psicologicamente. Se eu não fizer o diagnóstico, eu não tenho um bom prognóstico. Então, o profissional de psicologia que sabe mexer com os instrumentos, ele enriquece a sua prática profissional. Quanto mais você conhece o instrumento, quanto mais você agrega mais instrumentos, mais você fica expert. Vou dar um exemplo. Palográfico. Quem conhece bem o PMK e tem um estudo grande do manual do PMK, palográfico é fichinha. A gente faz assim, ó. Você aplica um HTP. Quando você correlaciona com o palográfico, ao traçado, ao tônus vital, se eu uso um Pfister e um HTP, olha as cores presentes nas 2 coisas. É o mesmo princípio. Se eu não conheço um, eu não agrego no outro, eu não consigo fazer uma boa correlação. Se eu não faço uma boa correlação, eu não tenho um bom diagnóstico. Estão entendendo que vocês têm que investir? Tem que investir nos estudos. Então, assim, parabéns mais uma vez pela Sexta Trans, pelas iniciativas, porque é isso mesmo, esse aqui é o caminho. Então, lindezas de minha vida. Quanto aos traços de personalidade, olha o que é colocado. 3 pontos só. Impulsividade, agressividade e ansiedade. Adequado. O que é adequado? Não podendo estar exacerbado ou muito diminuído. Já se perguntaram por quê? Na psicologia, para nós, o 880 não são bons. E 880, qual é a média de 880? Vou perguntar para ele. Vou marcar você aqui com a luzinha. Como é que você chama? Ricardo, o que é a média de 880? É um número certo? Não. É uma média, é estar nesse entorno. Então, para nós, a falta e o excesso é ruim. Então, o pouco ou demais são sinais vermelhos para a gente. É sinal de alerta. Quando a gente pega uma BFP, por exemplo, o que me chama a atenção? Pegar o neuroticismo lá, eu olho o neuroticismo, tá? Deu alguma coisa, eu já sei que tem princípio de psicopatologia. Eu preciso de outro teste para poder me embasar. O que eu vou usar? Um Palo, um Pfister, um Zülliger, um Rocha, dependendo do contexto que eu estou de avaliação. Estão entendendo? Né? Aonde eu quero chegar? Então, eu vou avaliar só impulsividade, agressividade e ansiedade? Não. Hoje, o mais importante para qualquer contratação e para qualquer atividade laborativa é a habilidade social. Hoje, as empresas não contratam porque eu tenho faculdade ou tenho pós-graduação. Contratam meninos de 18 anos com altas habilidades sociais. Por quê? Aquela pessoa com alta habilidade social, ela está disposta ao aprendizado.
então eu coloco ele numa capacitação, ele, ó, floresce em 3 meses dentro da minha organização. Se eu vou trabalhar dentro da organização, eu tenho que fazer um bom diagnóstico. Como? Recrutar com teste e anualmente fazer o diagnóstico organizacional. Olha o embasamento teórico que nós temos para justificar a avaliação no trânsito com reavaliação com, no mínimo, de 2 anos. Estão entendendo? Mas a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar evidências. Cadê os protocolos de vocês da clínica para a gente poder fazer estudos? Para a gente mostrar isso em artigos. Para a gente forçar a área acadêmica a mostrar as evidências e mostrar para os órgãos competentes para que a gente A gente produz material demais, mas não utiliza. Não utiliza. Uma perda. Então, assim, convoco todos vocês a virem participar das associações, participar de corpo presente. Não é só pagar mensalidade. Participar de corpo presente, se fazer presente, trazendo sugestões, trazendo possibilidades, vamos fazer uma pesquisa e participar do conselho dentro das nossas comissões. Já recebi várias mensagens aqui de quem está online, já estou dando a resposta, tá? As nossas comissões dentro do conselho são gratuitas e é lá um espaço de discussão e de encaminhamento e de parceria com as associações. Quanto mais a gente estiver junto, por que outros órgãos, por que outras profissões avançam mais do que a gente? Porque elas são coesas. Nós somos muito umbigo ainda. Temos que parar com isso, nós estamos tendo perda de espaço de trabalho. Então, quando traz esses índices aqui, 3 índices para me avaliar de personalidade, é isso que eu tenho que levar para o meu laudo? Não. O sujeito é um conjunto. Então, dentro dessa base de estudo, vocês já ouviram falar de Professor Blenner? Esse é o cara mais atual que fala sobre desenvolvimento humano. Pedi ao Pablo para fazer uma seleção de alguns livros e mandar para vocês, sabe, do Professor Blenner. Por quê? Ele traz do microsistema ao cronossistema. Então, a gente tem que entender isso tudo para fazer um bom laudo. E isso tem que vir perguntado na minha entrevista. Eu tenho que trazer isso na minha entrevista. Eu tenho que entender como é que ele veio lá de pequenininho dessa microestrutura familiar até onde ele está hoje. Com a família, na religião. Ah, Elza, tem que perguntar de religião. Claro! Eu, Elza, eu tenho a minha religião. Eu não propago a minha religião. Mas eu tenho que entender o seguinte, eu falo com meus alunos que eu dou esse exemplo. Eu acho que vai ficar guardado. Adoro esses exemplos porque é super didático. Eu pergunto assim para o paciente, você tem religião? Sim, é minha ajudante do dia. Obrigada. Sim. Qual é a sua religião? Ah, eu sou da religião da pedra... Não posso usar o preta mais. É o da pedra branca. Também não pode. Pedra roxa, que é a minha cor, né? O lilás. Da pedra roxa. Ah, que legal. Eu, psicólogo, não faço a mínima ideia do que é essa seita, essa religião. Então, me explica, o que vocês fazem lá? Aí a pessoa não vai me explicar? A minha preocupação é, o que você tem de relação com a sua religião? Você dedica quanto tempo por semana à sua religião? Você ajuda a limpar o culto? Você ajuda o pastor, ou seja quem for, o chefe religioso? E o que você faz disso? Você tampa pedra preta na cabeça de alguém? Eu quero saber se ela causa danos a ela ou ao outro. É isso que eu tenho que me preocupar com a religião. Então, aí, eu, psicóloga, eu tenho que estudar a religião, eu tenho que saber o mínimo de cada uma delas. E o que isso impacta nas questões de sublimação desse sujeito, de identificação de impulsividade, agressividade e ansiedade. Como é que ele contém isso? Pela religião, pela cultura. Por onde que ele contém? Porque todos nós temos um quanto de agressividade, de impulsividade e de ansiedade. Então, o juiz começou falando com vocês, eu fui para o show 5h30 da tarde, era 8. Eu sofro de ansiedade. Não foi? Não foi. Abriu o portão. Abriu o portão. Ela estava lá assim, veio. Entendeu? Então, todos nós, não existe esse normal. Existe uma normalidade esperada pelo contexto cultural. Então, eu, Elza, lá em Juiz de Fora, tenho o Calçadão, que é uma rua principal. Eu posso descer peladona no Calçadão? Posso, mas não devo. Atentado violentíssimo ao pudor. Agora, nem tanto, que eu fiz bariátrica, né? Perdi 42 quilos, então tá melhor, entendeu? Mas eu posso, mas eu não devo. Então, o que nos define são as regras sociais, é a cultura. E se a gente não tem esses parâmetros bem definidos de como isso impacta no sujeito, a gente não tem como fazer uma boa avaliação psicológica. Estão entendendo?
aonde eu estou chegando? Então, quando qualquer cliente me pede alguma demanda, ou o Detran, ou a Polícia Federal, ok, isso é o mais importante, que ele entende como mais importante, mas eu não posso esquecer de avaliar os outros tópicos da personalidade que estão associados. E dentro disso, o melhor teste, o único teste que nos dá a avaliação da agressividade, PMK e palográfico. Então, se você não faz correção de palo com lupa, vocês estão perdendo o dado mais importante do palo. Spoiler. Se eu perguntar do Paulo, é sobre o skip que está sendo utilizado, né? Tem lá na escala. Tem convidado, não? Dizem que eu sou uma pessoa transparente, sabe, Fábio? Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Ele está validado pelo SATEPSI, ele auxilia, sim, mas ele não avalia todos os pontos que a gente precisa avaliar no palográfico. Então, a pessoa tem que entender se aquele recurso facilita mais o trabalho dela ou dificulta. Eu corrijo o palográfico em 30 minutos, Elza. Os meus estagiários, depois do 15º protocolo, com a folha de correção que eu criei, eles corrigem, depois do 15º, do 20º, eles conseguem corrigir com 40, 45 minutos completo. Então, o palográfico, ele tem, no mínimo, 18 itens para ser corrigidos. Então, a pessoa que corrige um teste pela metade, igual o PMK, aplica só 3 folhas, vocês lembram dessa época? Não existe isso. Quatro. Tem gente que aplicava 2, uma só, eu estou sendo generosa, sabe? Para poder contar aqui para vocês. Então, assim, se você vai usar um instrumento, é de acordo com o manual, leia as instruções. Eu leio as instruções palográficas até hoje. Até hoje. Por quê? Eu não posso tirar uma vírgula, senão eu estou comprometendo a validade do instrumento. Estão entendendo? Então, se eu não vou corrigir o teste todo, então eu não vou nem usar. Usa outro. Usa um HTT, usa outro. Outra ferramenta que você vai corrigir com mais rapidez. O palográfico, ele é rápido de aplicar, barato, mas ele é demorado para corrigir. É fato. E se você assumir uma responsabilidade dessa avaliação, você tem que entender que é desse jeito, não tem como correr. Acho que a gente tinha que ficar um dia inteiro, né? Eu tô até triste, né? Brofenbrenner, do desenvolvimento humano. Eu vou pedir o Pablo, vou passar para ele algumas referências e ele vai tirar umas fotos dos livros, eu também mando, e aí mando para dar os dias, ela manda para vocês de referência, tá? Mas vocês vão encontrar preço melhor do que da livraria, não, porque tem desconto. Elza Loboski, cupom Elza Loboski, dá 40% de desconto nos livros. Da Acetrans também tem desconto, não tem, Dalgisa? Cupom Acetrans. Eles vão pagar só 20. Aí, viu? Aí, tá? Então, assim, aí eu trago aqui rapidamente a entrevista psicológica, é uma conversação dirigida e há um propósito definido da perícia. Então, assim, é o instrumento mais importante de vocês, gente. É o instrumento mais importante que vocês têm que dedicar um tempo maior a ela. Isso é indiscutível para quem quer fazer um trabalho melhor e construir um laudo, tá? Então, aqui eu estou falando sobre a questão da perícia, da entrevista, da aplicação dos testes psicológicos, tá? O quanto a gente tem que estar preocupado com essa questão da medicação, das bolas, né? Dos comprimidos e de outros recursos que motoristas usam, né? E a gente sabe que, por exemplo, quando que a gente vai pegar, por exemplo, no palográfico, alguma questão de drogadição, de uso de alguma substância lícita ou ilícita, só se ele estiver em abstinência. Se ele estiver em uso, de nada adianta. Eu sou tabagista, tá? Lá embaixo agora que tá um cigarrinho nebulizado. Na hora do intervalo, vocês viram que eu passei por fora, né? Tinha que ter feito isso antes. Presença de tremor, galera? Olhem bem. Discreto, na direita. Na hora que a gente terminar minha fala, eu vou estar com 1 hora, mais ou menos, aqui, sem fumar. Quanto mais tempo eu tiver de abstinência, mais vai aumentar o meu tremor. E isso é para toda substância psicoativa. Entendeu? Álcool, a gente sente pelo cheiro, porque vai sair no suor. Você bebe? Não, não bebo não. O cara tá catingando ali. Você tá brincando, né? Você tá assim, misericórdia, estou até tonta aqui, né? Não bebo não, bebo não, né? E aí, como é que a gente vai pegar essas substâncias? E qual é a orientação que alguns colegas fazem para a pessoa que vai fazer uma avaliação no trânsito? Se você vai, você não deixa usar o seu remédio não antes. Dorme bem, dia, tal. Tudo para ajudar a mascarar.
Não entendeu? Então, como que a gente tem que ter olhos de lince, né? Que eu falo que é visão além do alcance, Thundercat, né? Para poder nos ajudar, né? É muita coisa. Então, assim, registrar as observações de comportamento de forma a colher material que possa enriquecer a posterior análise dos resultados. Então, assim, pode perguntar. Uma dúvida aqui. Por exemplo, isso ocorre muito. Eles falam que não bebe, estão cheirando a bebida. A gente pode falar dessa impressão nossa? Não é impressão, você sentiu o odor do álcool ali. Tem que estar no seu relato da sua observação de entrevista, a observação. Quando perguntado, o candidato nega o uso de álcool, mas é perceptível o cheiro da bebida, né, e outros comportamentos. Você vai colocar tudo ali. Mas com ele a gente fala, né? Você vai bater de frente para quê? Se ele já negou, ele vai continuar negando, entendeu? Agora, o quanto que isso pode impactar na sua aptidão ou na inaptidão? Aí você precisa do recurso do palo. Que tipo de agressividade que ele tem? Porque muitas pessoas ensinam a correção do palo apenas com agressividade geral. Não adianta. Eu preciso saber se é heteroagressivo. Spoiler, Elza Logoski vai vir dar sobre palo avançado, tá? Aí, ó, viu? Ó, tá vendo? O negócio é assim, a gente é quente, né? Por quê? Se eu tenho que é uma heteroagressividade verbal, é uma coisa. Se a pessoa tem uma tendência à autoagressividade verbal, é outra completamente diferente. Associado a esse dado de observação, eu tenho condições de dar um inato. Estão entendendo a diferença? Então, existem pontos no palográfico, tem gente que eu escuto muito assim, principalmente no organizacional. Eu apliquei os 3 itens iniciais do palo, corrigi, né? Nossa, a produtividade dele é ótima. Falei, como? Nos 3 primeiros itens do palográfico? Não, mas a produtividade é avaliada em outros itens do palográfico, além dos 3 iniciais. Então, você não avaliou a produtividade. Então, quando eu ouço assim, você aplica palográfico na hora de corrigir, você corrige com lupa? Não corrige a agressividade. Cadê o lupa? É simples. São dados, são cuidados. Entendeu? Que a gente tem que ter. Ainda mais eu que uso óculos, mais sério ainda, eu tenho que usar o óculos, a lupa e uma lupa grande ainda, para poder me ajudar. Né? E aí o skip, o Pablo, te ajuda nesse sentido. Entendeu? Se você tem essas dificuldades, isso aí vai ajudar em algumas correções. Então, além das recomendações, a aplicação de teste psicológico é imprescindível considerar a importância do ambiente, tudo aquilo que a gente já aprendeu. Nesse material, vocês vão ter acesso para ler com calma. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar disponível para vocês mandarem no canal da CETRANS as dúvidas sobre o material, né? E eu me predisponho a posteriori, né? Depois que passar uma semana, vocês juntam as perguntas e eu respondo essas perguntas por escrito e vocês podem colocar lá para o pessoal da CETRANS. Ajuda? Então tá bom. Mas também eu coloquei meu celular ali, às vezes depois vai passar meu cartão virtual. Passei, tá, gente? Podem me mandar mensagem. É o cartão virtual dela. Podem me mandar mensagem, eu respondo geralmente à noite, não me mandem áudio, que eu recebo mais ou menos 200 mensagens dia. Pela minha saúde mental, eu não escuto áudio, então não dou conta, tá? Mas eu vou responder para você à noite, de madrugada, eu respondo a todo mundo. Só não manda muita figurinha, porque aí eu não dou conta de acompanhar. Mas umas figurinhas legais pode mandar. Ok? Opa! Então, assim, ao corrigir, o que é mais importante para a construção do documento? É onde vocês vão ser pegos, tá? A correção, ela tem que ser de acordo com o manual. Se eu apliquei o palo, eu tenho que corrigir todos os itens, construir a síntese do teste. O que é a síntese? A síntese é o resultado na íntegra. Produtividade, 180 palos, classificado como tanto, percentil, tal. Isso tem que estar na minha síntese, lá na pasta do meu candidato. A partir das sínteses dos testes, mais a minha entrevista, eu faço a juntada do material e aí eu vou elaborar meu laudo. Entenderam? Por que eu fiquei estudando o pendrive? Tá. Resultado da perícia psicológica, aí eu vou passar aqui um pouquinho, trazendo aqui o histórico da 7 de 2003, o que a gente tinha na 7 de 2003? Declaração, atestado psicológico, relatório e laudo como um documento só, né? E o parecer.
prestem atenção, resolução, código de ética, manual de teste para nós trabalharmos com avaliação psicológica, é debaixo do sovaco o tempo todo. Eu tenho, por exemplo, um livro de desenvolvimento humano, Papalha, que eu gosto mais, tem LMB também, mas eu gosto mais da Papalha porque eu acho ele mais didático. Eu tenho um Papalha no meu consultório e um no meu criado mudo. Eu tenho 5 livros básicos em cada lugar, porque todo dia eu dou uma lida, em 1 ou 2 páginas, porque eu vou vendo coisas diferentes à medida que a gente vai vendo. Então, o que a gente tem? Nessas resoluções, na Resolução 7 de 2003, todos esses documentos são receita de bolo, não tem como errar. Coloca uma pitada de açúcar, coloca uma pitada de sal, coloca, né, uma xícara e meia, né? Então, declaração é um documento para quê? Para declarar determinada coisa. O que eu tenho que pôr? O nome da pessoa. Se eu colocar mais informações, não tem problema, mas eu não posso deixar de colocar aquilo que está sendo pedido naquele documento. Essa é a nossa referência. Porque se a gente for judicializado, quem vai te judicializar é o inapto. O apto não vai mexer com vocês. Então, quando você dá uma inaptidão, você tem que ter segurança e estar dentro dos parâmetros. Estão entendendo? Então, é receita de bolo. Então, o que muda com isso? A gente tinha o laudo psicológico e o relatório como a mesma coisa. Então, o que muda na Resolução 6 de 2019? Né? Vai instituir as regras para o nosso documento, vai trazer tudo aqui. O que muda? Olha, o relatório se torna um documento diferente, que agora a gente tem um relatório psicológico, que no trânsito eu talvez tenha que emitir um relatório, se for solicitado, sim, é da justiça, dependendo do contexto. E o relatório multiprofissional, quando a gente trabalha em conjunto, né? E o laudo se torna um documento separado do relatório, né? Então, essa é a grande diferença da Resolução 6 de 2019 e a inserção do quê? Das referências bibliográficas. Então, se lá no meu procedimento, no procedimento eu não vou descrever tudo que eu usei para avaliar, se eu coloquei lá, no procedimento, memory, como é que chama o teste? Memory, mas ele é um teste de quê? Memória visual. Teste de memória visual. Até a próxima, inglês. Beijo. Entre parênteses, memory. O memory, obrigatoriamente, tem que estar na referência do programa. Quantos laudos já bateram na minha mão e que está falando lá o procedimento que na referência bibliográfica não tem nada? Ou que tem na referência bibliográfica que não tem procedimento? Isso é um erro. Não usou a receita de bolo, é simples, tá? Então, nesse laudo psicológico, que é de novo, as referências bibliográficas. Por quê? Eu vou mostrar. Destino e envio dos documentos, aí que tem tudo assim, eu dei uma mastigada em alguns pontos críticos para vocês terem, tá? Então, da entrevista devolutiva, as mudanças no relatório, parará. Laudo psicológico. São 6 itens que tem que constar. Primeiro, identificação. Lá, eu tenho que colocar o nome, parará. Eu tenho que identificar esse sujeito. A descrição da demanda. Aí eu vou ler um exemplo que eu peguei de uns colegas que me mandaram, tá? Procedimento. Aqui eu vou falar o que eu usei. Então, eu vejo muito erro nessa escrita de documento, eu colocando a descrição da demanda do procedimento, no procedimento misturado a identificação com a descrição da demanda, é só ler o que está pedindo para fazer. A análise, a conclusão e a referência bibliográfica. Então, olha só, quando a gente fala aqui, ó, título, tem que estar escrito o título, laudo psicológico. Todo documento escrito do psicólogo tem que ter o quê? Lá em cima, o nome do psicólogo, a sua logo da clínica, pode ter, e o seu CRP. Não me coloquem lá, psicólogo existencial, psicólogo não sei o quê. Você pode pôr perito em trânsito, porque todas nós aqui somos perito em trânsito. Você tem essa especialidade, né, por certificado de pós-graduação, e, acredito, por título, né, no conselho. Se não tiver, por favor, eu estou como psicóloga de referência do título de especialista no CRP, então, se vocês quiserem, eu mando todas as documentações, que todos vocês podem ter o título de especialista em trânsito pelo conselho e constar na carteirinha profissional de vocês essa especialidade. Então, você vai colocar isso. E lá no rodapé, como que eu te acho? Seu endereço, seu telefone, seu CPF. Eu tenho que conseguir mandar documento para você, ou mandar uma correspondência para você a partir daquilo ali.
Então, qualquer documento que eu for fazer tem que ter isso. Se o documento tem mais de uma lauda, tem que ter numerado, tem que estar numerado. Se o documento tem mais de uma lauda, atrás eu tenho que bater aquele carimbinho em branco, ou riscar com a caneta, escrever em branco. Para quê? Para segurar. E entre as linhas, eu não posso deixar espaços sem colocar o XXX ou um tracinho, para não correr o risco do candidato colocar dados. Porque hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos, gente. É segurança jurídica para nós. Entende? Estão entendendo? E outra, português. Laudos com erros de português dá até medo, dor no fígado. Então, eu falo com meus estagiários, para ser estagiário meu, pré-requisito é fazer disciplina optativa de português. Pelo amor do guarda, não dá. Porque o que tem de juiz que manda para a gente, assim, não estou entendendo o que está escrito. Aí a gente lê e faz, nem eu. Nem eu, né? Então, aqui vem, ó. O que eu tenho que colocar no primeiro item de identificação? O nome da pessoa ou a instituição que eu estou atendendo. Nome do solicitante. Finalidade, nome do autor, que sou eu que estou fazendo o documento. São essas 4 coisas. Se eu quero colocar mais coisa, a identidade, o CPF, o endereço da pessoa, posso nessa identificação, se é casado, se é solteiro, mas aqueles itens eu não posso deixar de colocar. Estão entendendo o que é essa receitinha de bolo? Então, aqui vem tudo dizendo, ó, como é a descrição da demanda, constitui requisito, deverá apresentar o raciocínio técnico científico. Qual é a demanda que vem para o tráfego? A pessoa vem para obter CNH ou renovação ou para atividade remunerada. É isso que eu vou descrever. Aí eu vi tanta coisa escrita assim, confunde, coloca um monte de coisa, não tem que colocar, entendeu? É trabalho, tá? Aí, vem, tá? Os procedimentos adotados devem ser pertinentes. Então, nos procedimentos, o que eu vou colocar? Foi realizada entrevista, foi realizada a aplicação dos testes tais. Só. Foi procedimento. Quando é numa avaliação clínica, procedimento, foi realizada 3 entrevistas, 2 dias foi aplicado tais instrumentos, por mais ou menos tanto tempo. Aí você pode até descrever mais, não tem problema, tá? E a análise não será apresentada a descrição literal das sessões e nem a descrição literal, né, dos documentos. E aí, a gente vai para a conclusão, que no caso da perícia, a conclusão é simples. O inapto. Para aquele contexto. Acabou. Não tem que florear. Elza Maria Gonçalves Loboski encontra-se apto para a utilização do veículo automotor. Acabou. Mais nada disso, tá? Então, a gente tem para as referências, que aí o cuidado de estar nas referências aquilo que você colocou no procedimento, o que está no procedimento está na referência bibliográfica, né? E aqui tem o pendrive, que aí pede para vocês colocarem. Aí, onde tem as outras observações, é onde vocês poderiam colocar outros instrumentos que vocês utilizaram, né? Porque aqui ele bota já fechadinho que vocês podem, né? Aí vem aqui, identificação, condutor, identidade, ó, tá vendo? Habilitação, categoria, CPF, naturalidade, profissão, estado civil, idade, escolaridade, endereço, telefone. O que está faltando? Cadê o autor na identificação? Já está errado, já está de acordo, errado com a resolução. Colocou um monte de coisa, mas o que a resolução, você como psicólogo precisa estar ali, não está. O conselho é chato. Não, o conselho é chato, não. O conselho está criando referências para que a gente trabalhe, né, homogeneamente, que a gente se assegure juridicamente, e para quando a gente for questionado, a gente ter uma referência que a gente trabalhou de acordo com aquela referência. Tem um motivo para aquilo, tá? Aí vem descrição da demanda. Compareceu, isso é declaração. Declaração de comparecimento. Declaro que a Dalgisa compareceu à minha clínica no dia tal, na hora tal, para avaliação do contexto CNH. Compareceu na clínica média tal, a fim de realizar... A avaliação psicológica procedida visa ferir tomada de informação, processo de informação, tomada de decisão, comportamento, autoavaliação do comportamento, traços de personalidade, sendo utilizado como técnica de entrevista psicológica. Vocês fizeram isso tudo mesmo? Se vocês fizeram isso tudo, tem que estar descrito na análise.
Você escreve, você tem que provar. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, não foi o que eu falei com vocês? A partir do momento que você escreveu, bateu o seu carimbo, não adianta falar assim, a minha supervisora é a Dalgisa, minha supervisora é a Elza. Nós não temos nada a ver com isso, foi você que ensinou. Eu só respondo por você quando você é meu aluno. Aí é eu que estou batendo meu carimbo por você. Depois que você saiu, pegou a CIP, levantou a mão, né, Pablo? Declaro que eu assumo tudo aí da psicologia, é você com você mesmo. Ah, mas a minha secretária, ela fez esse modelo que é de acordo com não sei quem que me mandou do não sei quem. Não, o juiz não vai ouvir isso não, filho. Quem bateu o carimbo? Quem assinou? Quem responde? É vocês, tá? Então, assim, se você colocou aqui e você fez tudo isso tem que estar na análise. Na escrita da análise. Instrumentos utilizados. LDP, levantamento de dados pessoais. Isso é entrevista, não é? Não é entrevista? Uhum. Isso aqui, quando você coloca desse jeito aqui, é padrão, esse levantamento de dados, nome, idade, casado, separado, é isso? É o jeito correto de um psicólogo trabalhar? Então, eu estou trazendo reflexões, tá? Eu sei que isso amplia um pouco o trabalho de vocês, amplia, mas isso dá segurança. E isso mostra que a gente tem que fazer essa avaliação com mais tempo, e por isso que a gente tem que aumentar a remuneração desse trabalho. Então, a gente tem que começar a mostrar o que a gente faz e como a gente faz com qualidade, para a gente poder alcançar valores, porque eu estou cansada de escutar o que a gente escuta o tempo todo. O conselho não serve para nada, a associação não serve para nada, a gente vai fazer aquele teste lá de trânsito, Elza. Gente, eu ouço isso de adolescentes. Eu falo adolescentes, são pré-adolescentes, de 18 anos, né? São jovens adultos, mas eu assim, nós fomos lá fazer o teste de psicotécnico, aí eu já, a cardíaca. Nossa, o tia Elza, a tia Elza, né? Aquelas coisas que você já conhece. Aí a moça psicóloga lá ficou na porta da porta lá da clínica, tomando café e mexendo no celular, e aí ela aplicou o teste assim, pediu para eu fazer os negócios lá, aí depois ela fez os palitinhos lá para mim. Sem médico o quê? Diz o quê? Que eu posso dirigir? Graças a Deus que nunca mais eu tenho que fazer isso. Gente, a gente escuta coisas horríveis. Qual é a psicoeducação ao receber essas pessoas na clínica de vocês, que vocês falam sobre a importância dessa avaliação para esse contexto? O que ele vai passar? Quais são os testes que ele vai passar? Por que é importante essa bateria? Isso é responsabilidade social nossa e responsabilidade com a profissão. Eu só fazer uma adenda aí, Elza. Eu falo isso, já falei outras vezes, gente. Nós temos que divulgar o nosso bom trabalho. E a hora que eu falo o que a pessoa está ali, e o que ela vai fazer em cada teste, e o que ela vai ser avaliada, que ela tem direito de saber o que ela está fazendo, eu estou divulgando um bom trabalho. Exato. E já é um rapport também, porque eles perguntam, eles querem saber isso. Né? E se eu falo o tempo inteiro, eu faço questão de falar sobre isso. E ali eu ponho tantos dados bons, né? Isso eu falei outras vezes, estou repetindo aqui. Eu acho que quem tem que divulgar bom trabalho nosso, somos nós. E aproveitando, igual a Elza falou, vamos seguir a Elza Robosta, vamos divulgar o trabalho dela, vamos divulgar o nosso trabalho, da CETRANS. Porque às vezes nós temos associados que nem seguem a associação. Não, como é que pode não seguir? Digital. Você tem, por exemplo, 10 inscritos, você tem 3 pessoas seguindo no Instagram, tem coisa que não bate. Ah, não, eu tô lá na CETRANS só porque a Dalgisa tá, né? Eu sou amiga da Dalgisa, ela falou que era bom eu ir pra CETRANS. Eu fiz a minha família, meus amigos seguirem. Eu preciso ter gente que siga para eu chegar lá no Congresso Nacional, eu represento uma associação. Com tantas pessoas que me seguem. É isso aí. É força. É força. Vocês acreditam que quando eu criei o meu canal, criei na pandemia, porque meus alunos me pediram, Elza, as suas aulas, você fala muita coisa, a gente não consegue anotar tudo. Faz uns vídeos pra gente, faz um canal lá. Então eu falei, tá. O meu canal chama Falando de Psicologia com Elza Robosta. Então eu chamo profissionais para falar, faço análise de filme, tem um vídeo meu lá que eu falo sobre a anamnese clínica do Hipólito, aquele modelo, que é um modelo para você construir a sua entrevista a partir das referências que são pontos básicos. A Casa do Psicólogo, né, a Livraria do Psicólogo vende essa referência. E aí, vocês acreditam? Eu tenho seguidores, né? E é isso. Tem colegas que eu falo assim,
Para que eu vou seguir a Elza Loboski? Ela já está tão, para que eu vou seguir? Ou seja, se ela me segue, me põe uma pergunta ali, ela me faz pensar uma coisa que é a pergunta de outro, porque tudo que colocam lá de observação para mim, você pode analisar o filme tal? Igual me pediram, analisa a Arlequina. Falei, tá, sentei, eu assisti a Arlequina 10 vezes, para poder falar da Arlequina, né? E trouxe a Arlequina, porque era importante para um contexto. Quantas vezes a gente usa, às vezes, como exemplo, um filme, um texto, um personagem, não é? Quando que a gente recebe dentro das nossas avaliações aquela pessoa que está assim, eu não vejo televisão, tá, gente? Então, vocês têm que falar assim, assisto programa tal, eu vou lá e assisto, eu não vejo TV. Gosto de filme, essas coisas, mas não gosto. Então, aí, quando me falaram, round 6, você já viu, Elza? Eu falei, não. Vai assistir. E um ibope enorme dessa série. Se você não assistiu, Dalgisa, depois você assiste. Para nós, somos psicólogos, interessantíssimo. E tive que fazer uma análise. Então, prestem atenção aqui. Instrumentos utilizados. Está aqui. Análise. Esse foi a análise que eu li, que me mandaram. Olha só. Vocês já conhecem aqui, porque é padrão, tá? Isso aqui não é estranho para vocês, não, mas eu pus aqui para vocês verem. Ó, mas assim, presente laudo foi elaborado mediante análise dos seguintes textos. Vocês estão falando para quem? Sério. Atenção concentrada, realizado com o objetivo de avaliar classificação superior. Cadê o percentil? Isso eu preciso. Eu preciso disso aqui. Não está aqui. Cadê? Dá o Gilson. Cadê o percentil? Por quê? Se eu falo de um percentil 50, classificação média, uma pessoa com percentil 60, classificação média, uma pessoa com percentil 40, classificação média, eu estou falando de dado quanti e quali. Quali, número. 40, 50, 60 é igual. Quem tira 40 é igual que tirou 50, que tirou 60, mas na classificação qualitativa ele está como mediano. Mas se ele tira 40, eu tiro 50, a Dalgisa tira 60, quando eu correlaciono com os outros instrumentos, a Dalgisa está melhor do que a Elza e que o Zé das Couve. Então, eu estou com mais segurança aqui. O Zé das Couve do 40, eu vou publicar uma vazia. Deixa eu checar isso melhor. Estou com medo. Não, mas deu na média, não tem que preocupar, deu na média. Na hora que ele tiver um acidente de trânsito, tiver algum processo, quem fez a avaliação? Este acha. Você entra dentro do processo jurídico. E aí você vai explicar, não, deu. O Detran falou comigo que tem que ser na média. Deu na média, está tudo bem. É o Detran psicólogo. A Polícia Federal é psicólogo? Não é, né? Quem responde sou eu. Eu tenho que ter segurança que aquele construto, naquele momento, na avaliação situacional, porque o teste é uma avaliação situacional, eu estou avaliando hoje a Dalgisa, amanhã, se ela voltar no meu espaço e ela teve uma notícia ruim, perdeu um emprego, ela já está completamente diferente situacionalmente. Lembra do PMK? Constitucional e situacional. O meu traço de personalidade, se eu fizer meu Paulo aqui para vocês, eu dou aula de Paulo há quantos anos? Aplico Paulo há quantos anos? Vamos lá? Rápido, já estou terminando. Fala para mim. Pode começar. Fala o sinal, tá? Vou começar, tá? Eu sei que se eu for devagar, não vai aparecer, mas eu vou fazer normal, tá? Sinal. Sinal. Olha aqui. Olha meus ganchos. Você acha que uma mulher com essa força tamanha, como é que é a agressividade dessa mulher? Não tem como esconder, não. É traço constitucional. Se vocês forem ver a minha avaliação de personalidade, eu não tenho um traço de extroversão muito alto, não. Eu desenvolvi isso, porque o meu desejo de falar em público era tão grande que eu desenvolvi. Mas na minha vida pessoal, aqui vocês me conhecem como Elza Loboski, mas quem é meu amigo me conhece como Elzinho. Aonde eu estou nos meus momentos quietos? Descalça, é assim que eu dou aula. Para os meus alunos, é assim que eu me sinto bem. Sentada no meu sítio, cigarrinho de palha,
Para de pescar sem ninguém do lado. Só quem chega é Ana Raios é Trovão. Meus ganchos. Tem nome. Entendeu? São nominados. As galinhas também têm nome, tá vendo? Então, aí você vê. Se eu trago isso numa entrevista, vocês conhecem um pouquinho mais da Elza. Então, assim, a minha agressividade está lá. 30 anos formada, trabalho com falográfica há 36. Eu sei de tudo que pode aparecer. Mas, na hora, o motor, ele não nega. Teste expressivo, ele não nega. Eu posso diminuir e mascarar um pouco, mas vai vir. Mas aonde que eu vou pegar a agressividade no falográfico? Em 6 itens. Não só ali. Estão entendendo? Eu vou pegar na entrevista, eu vou pegar no outro teste de personalidade para correlacionar. E aí eu tenho segurança para dizer que essa autoagressividade ou heteroagressividade da Elza vai impactar ou não naquela atividade laborativa. Estão entendendo? Aí me fala aqui, gente. Visualmente horroroso, né? Nossa Senhora, poluidaço, né? Poluidaço. E não diz nada, quase. Agora vocês entenderam, que bom, adoro, gente. Olha só, você continua 3, 4, 5. Aí eu fui copiando e colando, né, nas lamas. Aí vem, anotações adicionais. Eu recebi mais ou menos, Adalgisa, dos colegas do trânsito, eu recebi mais ou menos uns 50. Nenhum tinha anotação adicional. E eram laudos que foram feitos por eles dentro das clínicas, tá? Conclusão, o condutor, tal, foi considerado apto na avaliação psicológica para isso. É isso mesmo. Cidade, assinatura, perita do trânsito. Psicóloga, perita do trânsito. Tá vendo como é que vocês não se divulgam? Como é que vocês não valorizam a profissão em detalhes? Observações. Aí vem dessa avaliação psicológica, de caráter, não sei o quê, a bibliografia. Nem, tudo junto. Cadê a BNP? Cadê a APA, que é como a gente escreve? Se você não treina isso, como é que você vai trazer um trabalho para um congresso, para um evento que a CETRANS pode fazer, uma amostra de práticas para o ano que vem, com as pessoal de clínica para trazer casos clínicos, estudos de vocês, coisas que vocês perceberam, inaptidões, quais são as maiores inaptidões que vocês já deram em um ano? Fica aí um desafio para vocês pensarem nisso. Não sabe nem colocar a resolução do jeito de um artigo, vem tudo muvucado, bolorado, não sei nem por que é o quê. Resolução? Falei, Jesus na causa. Aí vem o negócio, o T. Verificação, condutor, parará, né? Aí vem a descrição da demanda, mesma coisa, tudo. Ó, trouxe 2 para vocês verem. Vocês vão ter lá. E aí a reflexão que eu trago para vocês no dia de hoje. A resolução 6 de 2019 e a nossa realidade. Será que vocês estão agindo de acordo com a realidade? E aí, qual é a preocupação de vocês? Responder um mínimo padrão, porque ganham pouco? Ou serem profissionais de psicologia que fazem a diferença para a nossa sociedade e asseguram a vida dos seus, porque na hora que vocês dão ato para alguém ir para o trânsito, vocês estão dizendo para mim, Elza, que eu posso atravessar a rua com segurança, que eu posso entrar dentro de um Uber, que eu posso entrar dentro de um táxi, que eu posso entrar dentro de um ônibus. Cada um de vocês está dizendo isso para mim, como uma pessoa que está dentro desse espaço de Minas Gerais. Então, se vocês assumiram a responsabilidade de serem psicólogas e psicólogos, peritos no tráfego, com tanta responsabilidade, e estão satisfeitos com algumas coisas, vamos lutar por aquilo que vocês estão satisfeitos, porque nós vamos conseguir ganhar com argumentos científicos. Mostrando a importância do nosso trabalho, que a gente não tem que trabalhar em 30 minutos para atender alguém, porque se a gente não fizer 5 por dia, a gente não tem uma boa remuneração. Cara, não, estou sendo sincera. Eu sei como é que funciona, tá? Então, a gente tem que sair desse complexo, sair disso, né, Adalgisa? Porque qual é o indicativo? O indicativo é a gente conseguir a diminuição igual no porte de tempo. Isso vai aumentar pessoas nas clínicas, vai aumentar novos credenciamentos. Que ótimo, novas oportunidades de trabalho. E eu vou trabalhar de acordo com o que tem que ser trabalhado, com tempo menor, mas tendo uma remuneração justa. Não é isso? É isso que é importante. A gente pensar remuneração justa
pelo nosso trabalho. Eu não posso fazer uma avaliação com 6 instrumentos em entrevista e não ganhar nem o preço do material que está ali, entende? Mas isso eu tenho que mostrar por A mais B para que a gente consiga. Você já tem um passo que o porte de arma não tem, gente, que é o DETRAN, que é o rodízio e que é um preço fixado. O porte de armas está o samba do crioulo doido. A gente está lutando com psicólogos antiéticos e não é fácil. Eu tenho muitos colegas no porte. Eu falo porque eu peguei o chifre do touro. Então, eu convoco vocês que estão online e vocês estão aqui, quem é que vai animar para pegar o chifre do touro do trânsito e trazer o perfil para o trânsito, para que a gente possa ter essa diferença e melhorar esse contexto. Então, é isso que eu trago para vocês. Aqui é o folder da nossa Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica. Você sabia, né, de quanto que ela existe, o que a comissão faz. Aqui é o livro que a Dalgisa e a CETRANS vai sortear 2 para vocês online e 2 para quem está aqui presente. Foi o primeiro livro da Comissão de Avaliação Psicológica, os membros que escreveram esse livro. Aqui foi uma pesquisa que nós fizemos da comissão, CRT Minas responde sobre a avaliação psicológica, a gente também tem as dúvidas sobre o trânsito, a gente jogou essa pesquisa para a sociedade, para os colegas, e respondemos. É o que eu estou propondo também para a CETRANS fazer. Perguntas e respostas, isso é muito legal, ajuda muito, né, em termos de divulgação. Essa foi a cartilha que a gente usou na pandemia, das boas práticas, né, como a gente poderia usar, e aqui a nossa grande conquista na APAP, que eu falei com vocês, que reconhece a avaliação psicológica como especialidade dentro do nosso conselho. Nós lutamos, eu brinco, nós somos uma alcateia na avaliação psicológica, né? Nós somos poucos, mas a gente vem lutando há 12 anos, IBAP, ESPRO, associações, colegas da avaliação, eu falo que em todos os congressos a gente falou sobre isso, da importância da especialidade em avaliação psicológica, e a gente conseguiu isso na APAP. Então, essas são as conquistas que não são divulgadas, é só, vamos falar mal, o trânsito não falar mal disso, mas vamos falar bem, o que a gente já conseguiu, né? Aqui é o meu canal, vocês estão vendo que aqui eu estou mais cheinha, né? Eu ainda não estava baleaticada, né? Falando de psicologia, com a Elza Loboski, a Dalgisa vai mandar para vocês. Aqui meu Instagram e meu e-mail, lá no meu cartão virtual, tem todos os cliques que vocês apertam, vai tudo direto para esse trem. Coisa chique, é. Eu não sei fazer nada disso aí. Até a próxima. Cadê o Vaz? Chegou? Ah, meu Deus, gente. Olha o pessoal. Olha, eu estou abraçando a Elza, que eu sei que cada um de vocês gostaria de dar um abraço nela, que ela seja bem-vinda muitas vezes mais e virá. Sim, sim. Agradecer a todo mundo, né, online, e que, às vezes, assim, o trabalho, né, que a Elza está lá no conselho, eu estou com a educação, ele é muito solitário. Solitário de formiga. Solitário de formiga, e que são poucas as pessoas, a gente ajuda a gente na associação, vocês veem que são as mesmas carinhas, não é porque a gente gosta de aparecer, não, gente. É porque não tem... Fica um desafio, aqui vai ficar um desafio aqui hoje. Nós estamos com quantas pessoas presentes aqui, meninas? 188. Se no meu Instagram não tiver 50 novos inscritos, e se na CETRANS não tiver 50 novos inscritos até de noite, a gente vai ver... Você não responde as perguntas que o pessoal... As perguntas, gente, não vamos responder agora, o prazo está terminando, então a Elza falou que dá uma semana, que ela responderá, vou divulgar, não tem tempo. Olha a coisa aí, ó. Elza Loboski. Aí, ó. @ Elza Loboski. É tudo Elza Loboski. Elza Loboski, Lilás, Elza Loboski. Tem sorteios agora, e antes eu gostaria também, gente, aproveitar esse momento que nós vamos chamar o Gustavo, que vocês convivem com ele há muito tempo, que é o secretário da CETRANS, para fazer uma homenagem, que hoje é o último dia do Gustavo com a gente. Gustavo tem mestrado, Elza. Gente, então assim, só um minutinho que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada à Dalgisa, na pessoa da Dalgisa, as meninas, né, que foram muito cuidadosas, muito educadas comigo. A vocês que são membros da CETRANS, que já me conheci, mandaram mensagem para mim. Ao pessoal que está nos escutando, que mandaram mensagem no meu WhatsApp já, eu vou responder aos outros que estão chegando. E dizer a vocês que juntos nós somos mais, sim. Isso é certo, gente. Então,
Quando a Dalgisa está brincando, e eu também, é coisa séria. Psicologia se faz com presença. Se a gente quer uma psicologia forte e que a sociedade nos respeite, a gente tem que começar por nós. Respeitar o nosso trabalho. Quando você sai de casa e vai para a sua clínica, e que você veio aqui na CETRANS, investiu em novos materiais, investiu em novos cursos, isso tem que reverter financeiramente para vocês. Isso não é pecado, não é errado e não é constrangedor. Não, a remuneração ela tem que ser justa, porque nós trabalhamos com saúde mental. E se a gente não preocupa com essa qualidade de vida do nosso trabalho e não luta por isso, a gente está ficando de fora. Então, assim, participem mesmo da CETRANS, participem do conselho, acompanhem a livraria do psicólogo, sempre traz novidades também, sempre tem desconto. E quem é membro da CETRANS tem desconto, não tem? Cadê o Pablo? Tem desconto, não tem, Pablo? Sempre. E fala com os meninos que eles vão dar desconto, né? Aqui, muito obrigada, desculpa por alguma coisa, retornem bem para suas casas, né? E cuidado no trânsito, viu, gente?